Meus irmãos, graça e paz a todos os amigos e os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Para todos, estamos mais uma semana juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto maravilhosíssimo, né? Importante esse assunto. Nós estamos aqui dando sequência às obras da carne e fruto do Espírito. Então, desde já quero fazer os agradecimentos, agradecer a você que tem nos acompanhado, muito obrigado pela sua insistência, pela sua presença, e aos nossos amigos também aí que têm nos ajudado. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a vocês que fazem parte aí desse canal juntamente conosco. Antes de eu começar, eu gostaria de convidar você para estar continuando nos assistindo. Não esqueça, tá, de dar o like, se inscrever no nosso canal. E outra coisa importante, para que você possa receber, automaticamente você receber as nossas aulas aí no seu smartphone, no seu computador, no tablet, né, na onde você estiver, você vai ter um sininho do lado ali. Quando você se inscreve no canal, você já clica nele. Você já clica nele ali que automaticamente quando a gente postar nossas aulas, ele já vai diretamente para você e você já vai estar ali pronto para nos assistir e também nos ajudar aí a divulgar também o nosso canal. Então nos ajude para que nós possamos a cada dia estar trazendo mais pessoas para estar nos ajudando aí, estar divulgando essa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra verdadeira, sem rodeio, sem mentira, sem enganação, sem enrolação. Então é o que nós queremos aqui, trazer a escola dominical a você que não consegue ou que não tem tempo, ou que está trabalhando. Então nós queremos trazer a escola dominical até você, porque eu acredito que ninguém fica sem o seu smartphone, sem o seu tablet, né, sem o seu computador. Você que trabalha diretamente aí na internet ou no computador, então você já tem logo acesso e já pode estar assistindo. Então, sem mais delongas, né? Muito obrigado, continue conosco, dê o like lá, não esqueça, tá? Dê o like lá. Então a lição de hoje, entrando aqui, a lição de hoje é a lição de número 8, para você que já tem nos acompanhado, nós estamos aí na lição de número 8, tá? Nós vamos falar a respeito, hoje, a respeito da bondade que confere vida. Então olha só a importância da bondade. A bondade, ela nos confere vida. Então aqueles que praticam a bondade, aqueles que são bons, que têm na sua vida a bondade de Cristo, a vida está nele. Porque o próprio texto aqui de João capítulo 3, verso 15, ele vai falar a respeito disso, né? Se você é um cristão, você aceitou a Cristo, você se converteu a Cristo, você tem vida. Agora, se você deixou de lado a bondade de Cristo, deixou de lado de fazer o bem às pessoas, então a vida não está em você. Por quê? Mas eu estou vivo. Pode estar até vivo, porém você está aí automaticamente fazendo pessoas sofrerem, matando pessoas, não somente vamos se dizer, né, literalmente aí, tirando vidas literalmente, né, da forma aí que você sabe, mas também espiritualmente, porque nós matamos pessoas espiritualmente também, e nós vamos também saber aqui. Então vamos lá, o nosso texto áureo vai dizer assim, ó: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Olha só que coisa interessante. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João capítulo 3, verso de número 15. Né? Então a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso de número 15. Lá em Apocalipse 22, verso de número Apocalipse 22, 15 também vai falar a respeito. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, aqueles que
faz todo esse processo aí que nós sabemos que são obras da carne, aqueles que matam verbalmente, aqueles que tiram a vida de pessoas verbalmente aí, também não vão entrar no reino dos céus. A verdade prática nos diz assim: a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. Então muitas das vezes nós podemos questionar, ou até mesmo eu já vi muitos questionamentos a respeito: por que pessoas boas morrem? Por que pessoas ruins não morrem? Por que pessoas ruins deveriam morrer e pessoas boas morrem? Essa é uma questão muito importante que nós devemos compreender. Por que pessoas boas morrem e pessoas ruins aí está aí a todo momento aí fazendo mal, tirando a paz da humanidade? Simplesmente porque quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Somos nós? Somos nós que somos os donos da vida? Não. Quem é o dono da vida é Deus. E é Deus que dá e é Deus que tira. Deus ele dá a vida e Deus também ele tira, porque ele é Deus. Então se tem pessoas aí que está fazendo mal e continua vivo, porque Deus ele é amor, porque Deus ele é misericordioso. Ainda que nós, como seres humanos, olhamos para essas pessoas que fazem o mal e desejamos a morte dele, a Bíblia nos vai dizer claramente, olha só, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, que derá do justo. Então Deus ele não tem prazer na sua morte ou na morte de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus ele é amor. Com grande amor ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você vai ver isso lá em João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele não quer que ninguém se perca, mas porém que nós chegamos aí a encontrar com Ele, ou a ter um encontro com Ele, ou se converter dos nossos maus caminhos. Por isso que pessoas boas morrem e pessoas ruins você vê que está aí, continua fazendo mal, porque Deus ele é amor. Deus ele é amor. E por que pessoas boas morrem? Porque é o processo do pecado lá em Adão. Quando Adão caiu, certamente está escrito lá, você vai ver, Gênesis capítulo 3, você vai ver que quando o homem pecou juntamente com a sua esposa, foi dado ali a sentença, aquele imperativo de não faça, o homem desobedeceu. Aí entrou-se agora a morte. Então a morte é um processo do nosso pecado, é uma consequência dos nossos erros, do nosso pecado. Só que essa consequência ela vai nos alcançar tanto sendo cristão ou não, como a morte também espiritual, ela pode nos alcançar. Só que se nós permanecermos firmes em Cristo, ainda que o nosso corpo físico morra, o nosso espírito terá vida para sempre com Cristo. Mas aqueles que permanecer no pecado, esses não terão vida com Cristo. Esses serão lançados no lago de fogo, aonde é a segunda morte. Então você terá a primeira morte, que é a morte física, e porém você também terá, se você não aceitar Jesus, uma segunda morte. Então por que nós entramos nisso? Por que nós estamos comentando a respeito disso? Porque a bondade de Deus nos alcançou e ela nos traz vida. A bondade de Deus nos confere vida, e vida com abundância. Então Deus ele quer que nós vivamos muito, vivamos bem e muito. Então você tem a oportunidade hoje de aceitar a salvação, de aceitar a vida eterna. Basta você querer. Vamos lá, a leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar lá no livro... Nós vamos encontrar lá no livro de Mateus,
Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, verso de número 20 ao 26. Então acompanhe comigo na sua Bíblia ou na sua revista aí, a qual, né, nós temos aqui em nossas mãos. Eu acredito que você também tem, e se não tiver, pode acompanhar conosco aqui, né? Pode acompanhar conosco aqui na revista aqui, que está em Mateus capítulo 5, verso 20 ao 26, que diz assim, ó: porque vos digo que, se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que se chamar a seu irmão raca ou louco será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então você vai ver 3 processos aí de condenação. Você vai ver processo de condenação do juízo da lei, você vai ver do sinédrio e você vai ver do juízo do fogo. Então você vai ter 3 processos de juízo que você vai passar. Então aquele que desobedece a lei, tanto a lei moral como a lei escrita, ou a lei de Deus, ou a lei nos dado aí, a lei humana, você vai sofrer uma condenação. Então todo aquele que faz qualquer coisa aí contra, para burlar ou para passar por cima dos mandamentos ou das leis, vai sofrer a consequência. Então olha só, cuidado com isso daí. Verso 23 diz assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta, olha só o grau da importância, olha só o grau da importância, e muitos estão pecando nisso, muitos estão errando nesse princípio aqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Agora, olha que coisa importante. Tem pessoas apresentando oferta, não estou falando aqui, não vou utilizar essa falácia, tá? Eu vou utilizar algo que é concreto e que é bíblico. A respeito do que o texto está nos dizendo, ele não está falando nada a respeito de dinheiro. Tá? Ele está falando a respeito da oferta, da participação do culto, daquilo que você oferece a Deus. Então, se você vai oferecer algo a Deus como seu culto racional diante do Senhor, e você está em qualquer situação aí com o seu irmão, tem muita gente pecando, errando nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas têm muitas coisas contra o seu próximo, muitas coisas contra o seu irmão, se levanta, tenta matar, tenta tirar, tenta expulsar, mas mesmo assim estão a todo momento apresentando os cultos a Deus. Agora pergunto eu, cabe você responder e a mim também responder. Será que Deus está aceitando esse nosso culto? Será que esse culto tem agradado a Deus? Ou será que esse culto é uma mera consequência da nossa, daquilo que nós queremos fazer a todo dia? Procuramos fazer somente para agradar o nosso ego ou as pessoas que nos veem. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu quero chegar. Será que o nosso culto tem agradado a Deus? Será que a nossa bondade, a nossa misericórdia, Deus tem visto isso? Será que Deus tem se agradado disso? Ou será que a nossa bondade ou a nossa misericórdia, ela tem sido menor ainda do que a bondade aqui, que o verso 20 ele vai dizer assim, ó: porque porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a nossa justiça, ou a nossa bondade, a nossa misericórdia, ela tem que exceder a lei, exceder esses fariseus. Por quê? Porque conhecedores da lei, aplicadores da lei, eles conhecem a lei na íntegra.
Só que por mais que conhece a lei na íntegra, mas muitos não cumprem. Conhecer a lei na íntegra, conhecer os mandamentos na íntegra, conhecer e não cumprir, não adianta de nada. Então você tem que conhecer a lei, mas a sua lei ela tem que exceder a desses dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque tem que agradar a Deus, tem que ser um culto que agrada a Deus. Tem que ser algo que agrade ao Senhor. Então, de maneira nenhuma, se a nossa justiça não exceder a deles, a do mundo, ou a desses que se dizem cristão, de maneira nenhuma entraremos no céu. Então, continuando aqui. Deixa ali diante do altar a tua oferta, o teu culto, aquilo que você vai apresentar a Deus, deixa ali de lado. E vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem, apresenta a tua oferta. Então se você não fazer isso, de maneira nenhuma será aceita. Olha só, o que me traz aqui à mente. 2 irmãos lá no princípio, Caim e Abel. Caim oferece uma oferta a Deus, o seu culto, a sua oferta, ele oferece uma oferta de justiça, uma oferta de amor. E Deus, porém, aceita a tua oferta. Deus aceita aquilo como cheiro suave. Quando chega na de Caim, que era uma oferta de animal ali com sangue, Deus não aceita. Por que Deus não aceitou? Será que as frutas ou os cereais, será que é mais agradável a Deus do que os animais? Do que a oferta de carne, de libação? Será que é mais aceitável a Deus do que as ofertas? Será que as de frutos, a de fruta é mais aceito? Será que a oferta de A é mais aceita do que a de B? Será que o missionário, ou pastor, ou levita, ou o que seja, ele agrada mais a Deus do que um simples servo? Não, não é nada disso. O que acontece ali? Acontece que Caim, o mal estava no seu coração, então tudo aquilo que ele fazia era por interesse, tudo aquilo que ele apresentava a Deus era ruim, não era bom, ele não pegou as primícias. Ele não pegou aquilo que era o agradável, o que ele queria agradar a Deus. Ele pegou o resto. Já o seu irmão, Abel, ele apresenta o seu melhor. Ele apresenta para Deus aquilo que era agradável tanto a ele como ao seu irmão. Então você vai ver esse detalhe. Não era o tipo de oferta que agradava a Deus. Era como, era de que forma, era qual o coração, como o seu coração estava diante de Deus. Então muitas pessoas têm apresentado o seu culto, a sua oferta a Deus, mas o seu coração está muito longe, por isso que não tem sido aceito. Então você vai ver que há aqui essa discrepância aqui. Verso 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o seu último cetil. Então, nós vamos compreender que se nós oferecemos uma oferta a Deus, temos que ser agradável a Deus. Não queremos agradar ao homem e desagradar a Deus, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos fazer é para agradar simplesmente ao homem. Mas olha só, nós primeiro temos que agradar a Deus para depois agradar o homem. Vamos lá, dando continuidade aqui. A nossa introdução, para nós não perder tempo, a nossa introdução ela vai dizer assim, ó: você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus? Então, não há mais espaço em sua vida para sentimentos e desejos que faziam parte da sua velha natureza. Na lição de hoje veremos que os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso testemunho e blasfêmias procedem do interior do homem, ou seja, da velha natureza adâmica. Mateus capítulo 15, verso 18 a 19. Me traz à mente algo aqui que o apóstolo Paulo deixou bem claro. O apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, um exemplo a ser seguido, ele expressa-se algo de uma forma tão soberana, tão maravilhosa, tão especial, que nos faz refletir. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu tento fazer, esse eu não faço,
Porém, o mal que há em mim, esse sim eu faço. Miserável homem que sou. Quem poderá me fazer escapar do corpo dessa vida, ou dessa perdição, ou desse corpo pecador? Então, o mal que está em nós, a todo momento, ele quer sair. Essa velha natureza caída, ela quer a todo momento aparecer. Então, nós dizermos eu sou santo, importa que nós sejamos santos e adoramos a Deus em santidade, não deixando que a todo momento a nossa velha natureza apareça. Então é maravilhoso quando nós entendemos isso, que nós somos pecadores, porém nós necessitamos a cada dia de deixar de lado as coisas da natureza caída. Porque se nós entrarmos por esse caminho, infelizmente, nós nos perdemos. Então, olha só, o primeiro tópico aqui, ele vai falar assim: a bondade que confere vida. A bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Então, olha só, a bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Então, muitas das vezes, nós queremos que os outros sejam bons pra gente, mas porém será que nós estamos sendo bondosos? Estamos praticando essa bondade para com os outros? Então querer que os outros seja bom, faça para nós, é muito fácil. Agora, fazer para as pessoas, esse que é o complicado. Então olha só, primeiro tópico aqui, a bondade como fruto do Espírito. Então nós vamos primeiramente aqui falar a respeito da bondade como fruto do Espírito. Então, ninguém é bom porque é bom. Ninguém é bom automaticamente porque nasceu bom e cresceu bom e permanece bom. Não, a bondade ela é algo que vem de Deus. Ela é vamos dizer aqui, é o fruto, né, que a Bíblia em Gálatas 5, ele vai falar. Ele vai falar que a bondade ele também é um fruto que vem de Deus, que nós precisamos dar esse fruto. Então, quando se trata de fruto, nós somos uma árvore. Nós fazemos parte aqui, né? Mas nós precisamos dar esse fruto. Então, olha só, entendendo aqui, a bondade é o gesto, ou é o sexto fruto. A bondade é o sexto fruto do Espírito e vem antes da fé. Então você vai ver classificado aqui que a bondade na sequência, ela é o sexto fruto do Espírito. Enquanto a benignidade é a manifestação de um caráter cordial que atrai o ser humano, a bondade, porém, é a prática, ou é o gesto que nós praticamos, ou a doação, ou o ato de se doar. Então, enquanto a benignidade ela é a manifestação desse sentimento benigno, ou dessa bondade, é a manifestação de ser bom, já a bondade em si, eles são parecidos, são dois extremos aí que ele parece-se, né? Eles se parecem, a bondade e a benignidade parecem ser igual, mas há uma diferença entre os dois. Então você vai ver enquanto a benignidade ela é a manifestação, a bondade ela é a ação. A bondade é o ato de nós agirmos, de nós fazermos, ou de nós colocarmos em prática aquilo que nós somos. Então ser bom não é somente as pessoas olhar para você e dizer você é bom. Não é somente isso. Então vamos lá. Primeiro, o ato de benignidade é honrar as pessoas sem se preocupar com o que acontecerá depois, pensando somente no próximo do que em nós mesmos, abrindo mão de qualquer benefício que nós teríamos com isso. Então a benignidade é isso, é abrir mão de qualquer benefício. Quando nós abrimos mãos dos benefícios, esse é o ato de ser benigno. Fazemos as coisas ou pensamos em fazer
as pessoas sem pensar que isso vai nos trazer benefício. Já a bondade, o ato da bondade é doar-se para o próximo, visando o bem-estar dele. Assim como Jesus, olha só que exemplo maravilhoso de benignidade e bondade, tá? Porque nós somos aqui, nós estamos nos espelhando, como Paulo disse, devemos espelharmos em Cristo, assim como ele foi imitador de Cristo, nós temos que ser imitador também. Fez Jesus, se entregou em nosso lugar, sem desejar nenhum bem material em troca. Então Jesus, ele fez isso. Jesus, ele mostrou a sua benignidade e a sua bondade quando ele se entregou em nosso lugar sem desejar nada em troca. Agora, quando você faz as coisas, isso não é bondade, isso não é bondade e nunca foi. Isso é desejo de conquistar as coisas por algo que você está fazendo. Então isso não é bondade. Você fazer alguma coisa pedindo alguma coisa em troca, isso nunca foi bondade, isso é egoísmo. Olha só, Jesus foi benigno porque nos amou, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Também foi bondoso quando morreu em nosso lugar, ou morreu a nossa morte, para nos livrar da condenação. Hebreus 10, verso 10. Então olha só, Jesus, ele foi benigno conosco, né? Quando se entregou, desceu do céu para vir aqui, para padecer tudo que nós, ou sentir na pele tudo que nós passamos. E quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele mostrou, ele provou para nós a sua bondade. Então esses são os dois princípios aí da benignidade e a bondade. Olha só, principais pontos a serem abordados aqui. Então nós temos alguns pontos aqui que nós vamos abordar na lição. Ele vai falar primeiro, né? Ele vai falar primeiro a bondade como fruto do Espírito. Segundo subtópico aqui, a bondade de Deus. Ele vai falar também de algumas pessoas que se demonstraram que nós conseguimos enxergar dentro das Escrituras a sua bondade. E depois nós vamos entrar aqui no segundo tópico aqui, homicídios, a destruição do próximo. Mas vamos lá, entrando aqui, primeiro tópico aqui, a bondade como fruto do Espírito. Como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade. Olha só que coisa importante, coisa interessante a saber. A bondade, ela é uma qualidade. Mas será que a bondade ela é um dom? Será que a bondade ela é um dom? Ou será que a bondade ela é algo que nós temos que demonstrar? Ou será que nós já nascemos bom? Eu acredito que quando a Bíblia ela coloca a bondade como um fruto, nós temos que fazer, nós temos que transparecer isso. As pessoas têm que notar, as pessoas têm que ver que nós temos essa bondade em si. Não é eu me intitular como bom. Uma certa vez um jovem chegou em Cristo, né? Um rapaz chegou em Jesus e falou: bom mestre, como eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele: quem é bom a não ser o Pai? Então olha só, o próprio Jesus aponta a bondade para Deus, aponta a bondade que é Deus. Então muitas das vezes nós queremos nos intitular, as pessoas falam: nossa, como você é bondoso, você ajudou um senhor a atravessar a rua, nossa, você é bondoso, mas por trás disso não sabe, né, quem somos. Então a bondade é aquilo que nós fazemos e o que as pessoas vê. Então ser bom é o ato de praticarmos isso, é todo dia colocarmos em prática essa bondade. Segundo, a bondade de Deus. Então a bondade como fruto do Espírito é algo que nós temos que mostrar, as pessoas têm que provar isso, porque é um fruto, né? Nós temos que dar esse fruto, as pessoas têm que provar isso. Segundo aqui, a bondade de Deus. A bondade de Deus, isso é inquestionável, indiscutível. Então, qual é a primeira? Eu vou focar só apenas em uma. Eu vou focar em uma aqui que é interessante.
qual é a bondade de Deus para nós? Olha só que coisa interessante. A bondade de Deus. A bondade de Deus é visível no primeiro capítulo de Gênesis. Então, quando você vai lá em Gênesis no capítulo 1, você vai ver que Deus, ele, na sua criação, quando Deus começou a criar, você vai ver que a primeira coisa que Deus fala, e viu Deus que era bom. Então olha só que coisa maravilhosa. Então Deus na sua criação, ele olha e vê, e viu Deus que era bom. Aí você vai ver mais para frente, quando Deus cria o homem, Deus não viu somente que era bom, Deus viu que era muito bom. Então você vai ver que a bondade quando ela nasce, né? Quando ela nasce aí no primeiro princípio aqui, é quando Deus começa a criar as coisas. Olha só, eu não vejo Deus como bom, sendo bom. Eu vejo Deus, ele é a própria bondade. Ele não apenas faz coisas boas. Deus, ele é a bondade. Então é que nem você classificar Deus como Deus, ele ama. Deus não somente ama, Deus, ele é o próprio amor, é um dos atributos, a bondade e o amor é um dos atributos de Deus. Então Deus, ele não somente ama, Deus, ele emana dele, sai dele, porque ele é o verdadeiro amor. Então quando alguém perguntar para você, Deus me ama, fala, não, Deus não apenas te ama, Deus, ele é o amor. Então quando Deus, ele é o amor, não há nele sombra nenhuma de mal, coisas ou de desejos mal, porque Deus nos ama. Vamos lá, aqui. Tudo que Deus tinha criado era bom. Então aí você vai vendo aí na criação Deus provou a sua bondade. Mas a maior prova, olha só que coisa interessante aqui. A maior prova do amor de Deus, foi quando ele enviou seu filho ao mundo. Então, você vai ver isso lá em João 3, verso 16, e Jesus, ele também nos prova o seu amor. Ele também nos prova o seu amor quando ele se entregou. Então a bondade de Deus é enviar o seu filho ao mundo, e a bondade de Cristo é se entregar por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você vai ver isso em Romanos capítulo 5, verso de número 8. Então o amor de Deus, ele não é somente conhecido ou visto, ele é provado e comprovado. Então o amor de Deus, ele é comprovado, provado e comprovado. Então olha só, terceiro aqui, o homem bondoso na Bíblia. Então nós estamos aqui já no terceiro subtópico aqui. Olha só que coisa importante nós entendermos. Um dos homens que você vai ver que a bondade estava nele é o patriarca Jó. Eu não vou adentrar muito na história porque você já sabe. Então você vai ver a bondade de Jó quando Deus dá um grande testemunho dele. Você viu meu servo Jó, homem temente, tal. Então, mas a bondade de Jó é que ele procurava fazer o melhor. Então Jó, ele sempre entregava a Deus sacrifícios, tanto por ele, pelo pecado que ele cometeu, e também pelos filhos. E muitas pessoas conheciam Jó pela sua bondade, conheciam Jó pela sua integridade. Então você vai ver que Jó foi um dos grandes exemplos. Vamos lá, continuando aqui. Não matar, né? Então vamos aqui no segundo tópico, aqui ele vai falar a respeito de não matar. Agora, você vai ver que lá em Êxodo, no capítulo 20, verso de número 13, nós temos ali dentro da lei, nós temos inserido dentro da lei um imperativo ou uma ordenança: não matarás. Não matarás. Agora, você vai ver aqui em Mateus 5, verso 21 e 22,
Jesus, ele dando não somente um exemplo, não somente mostrando a respeito de matar fisicamente, porque hoje o ato de matar fisicamente é visível, tem uma condenação, mas o que está acontecendo hoje de uma forma estrondosa, ou de uma forma desleal, é as pessoas matando espiritualmente. Tem pessoas que estão matando pessoas dentro da igreja, pessoas nos púlpitos, matando outras pessoas, palavras, ações, deixando de lado abandono, desprezo, né? Tanta coisa que você vê hoje, que hoje muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Tem pessoas entrando em depressão. Conhecemos, tem pastores, muitos líderes e pastores também morrendo, entrando em depressão. Por quê? Porque o ministério tem o abandonado, deixado, esquecido. Então esse é o pior dos problemas que nós estamos vivendo hoje no mundo evangélico ou no mundo gospel, né? As pessoas estão morrendo espiritualmente porque por causa de interesse de pessoas. Muitas pessoas com interesse estão matando as outras para poder alcançar os seus ideais. Então vamos ter cuidado, vamos vigiar nisso, vamos voltar ao primeiro amor, vamos verdadeiramente valorizar a vida. A vida é mais do que os bens, a vida é mais do que o material, a vida é mais do que o material. O que eu gosto muito de citar Mateus capítulo 6. Eu gosto muito, por quê? Porque lá você vai ver o exemplo que Jesus deixou. Não ajunteis tesouro na terra. Sabe por quê? Porque quando você ajunta tesouro na terra, você esquece dos demais, você esquece das outras coisas, você esquece de família, você esquece de esposa, você esquece de filhos, você esquece de Jesus, você esquece da salvação, você esquece de tudo, porque você só está focado no material, no físico. A pessoa, quando se coloca o seu olhar, a sua visão somente no material, a pessoa esquece das coisas boas da vida, esquece de viver o simples, esquece de viver aquilo que é mais bonito, que é a simplicidade da vida. Então, cuidado, né? Cuidado com isso. Indo aqui pro terceiro tópico, para nós já irmos aqui para a conclusão, fala assim, ó: sejamos bondosos e misericordiosos. Sejamos bondosos e misericordiosos. Por quê? Porque o sangue, querendo ou não, imaginando ou pensando ou não, mas nós seremos responsáveis por pessoas que nós jogamos no inferno. Então você e eu seremos responsáveis. Pessoas que nós ganhamos para Jesus, nós receberemos a coroa da vida, receberemos as pedrinhas das nossas coroas. Porém, as pessoas que nós jogarmos no inferno, receberemos também a condenação por causa disso, porque pagaremos por essas vidas, seremos responsáveis. Servindo ao outro com amor. Jesus deve ser o nosso exemplo de serviço e amor. Um dos exemplos maravilhosos foi quando Jesus, ele assentado ali com os seus discípulos naquela casa ou naquela ceia, ele pega e lava os pés dos discípulos. A maior prova de amor, a maior prova de bondade. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Então esse é a maior prova de amor que Jesus nos provou e de bondade. Enquanto alguns não têm coragem de fazer algo simples, Jesus, ele se abaixou ali. Jesus, ele foi no último estágio por cada um de nós, ajudando o ferido. Olha só, querido, tem muitas pessoas sendo feridas, tem muitas pessoas lá no mundo esquecidos que foram feridos dentro das igrejas, pessoas que estão espiritualmente, psicologicamente feridas, com feridas abertas, parecendo gangrena, e você metendo o dedo a cada dia, nós matando essas pessoas. Vamos acordar,
vamos acordar, vamos lá, vamos levar vida. A bondade que traz vida, a bondade que confere vida é isso. Não é falácia. Bondade que confere vida não é falácia. Não é somente pregar em púlpito, dizer que ama, dizer que nós temos que amar. Eu vi esses dias algo que me chocou. Nós acabamos de aprender a respeito de integridade. Meu Deus. E a pessoa que era para passar essa integridade, acabou de aprender, ela vai lá e fere a outra pessoa. Fere com palavras que era para matar mesmo. Porque se é outra pessoa que não tivesse uma estrutura, estaria no mundo, já estaria desviado. Porque tem coisas que nós devemos vigiar. Irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar. Mas por que você está falando isso? Você também não está vigiando. Não estou vigiando. Eu estou declarando que nós não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Devemos vigiar. Então, desde já, nós devemos guardar isso na nossa mente. Temos que amar o nosso próximo. Temos que vigiar nas nossas palavras. Vamos lá. Conclusão. Que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus que um dia foi derramada em nossos corações. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Então, desde já, quero agradecer e convidar você para continuar conosco. Vamos ser propagadores de vida, não de discórdia, de morte, de contenda. Amém? Então, vou orar por você. Continue conosco, dê o like lá, nos ajude a que nós possamos chegar mais pessoas e mais. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Ajude-nos, Senhor, a continuar falando do seu amor, porque isso é maravilhoso, isso é vida. Abençoa essas pessoas que estão nos assistindo, que irá nos assistir. Senhor, eu te peço, libere, Senhor, vida para essas pessoas que estão morrendo espiritualmente, que possa ser decretado a vida nessas pessoas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê o like lá. Amém. Deus abençoe.